De pé em reverência à palavra do nosso Deus, essa palavra que é maravilhosa, essa palavra que nos edifica e fala aos nossos corações. Eu farei toda a leitura, devido a algumas traduções diferentes, mas creio que não vai ter muita mudança. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 121, todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Podeis sentar, queridos irmãos. Pai amado, Deus querido, em cuja presença estamos através do Teu Filho amado Jesus Cristo, te pedimos, Senhor, que as Tuas misericórdias venham sobre nossas vidas, sobre a minha vida, Senhor. Que o Teu nome, Senhor, seja louvado, glorificado e exaltado. Que eu diminua, Senhor, e que Tu cresças. Que os nossos corações sejam terras férteis para receber a boa semente, Senhor, ao qual foi lida, ao qual vai ser pregada agora. E que ela há de germinar, Senhor, e dar bons frutos. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, esse é um salmo bastante conhecido pelo povo de Deus. E cada vez que eu leio esse salmo ou estudo esse salmo, eu aprendo algo mais a respeito da palavra do Senhor. Este é um salmo que os estudiosos, os grandes homens de Deus, o chamam como Salmo dos Peregrinos. Muitos dizem que este salmo foi escrito pelo salmista ou o rei Davi, mas ele é um salmo anônimo. A Bíblia não faz com relação a isso. Os salmos foram escritos por várias pessoas, até pelo rei Davi. Salomão escreveu salmos, Davi escreveu salmo, os filhos de Coré escreveram salmos, Asaf escreveu salmo, e também tem os salmos anônimos, e esse é um salmo anônimo, que com certeza foram escritos pelos peregrinos, aqueles que se dirigiam a Israel, uma vez por ano ou mais de uma vez, para ir para as festas que lá aconteciam durante o ano, como a festa dos tabernáculos, como a festa dos Pentecostes, ou mesmo a Páscoa. E eles vinham de regiões distantes da Palestina, e a chegar a Jerusalém, eles caminhavam muitos dias. Passava-se muitos dias a eles chegarem a Jerusalém para vir adorar o Senhor e participar das festas que ali aconteciam. E eram caminhos difíceis, caminhos onde eles tinham que enfrentar o sol escaldante daquela região, onde eles tinham que enfrentar as noites frias e difíceis devidos aos grandes aos ladrões e salteadores daquela época, porque eles levavam animais para ofertar ao Senhor.
ali em Jerusalém. E também tinham algum dinheiro ou alguma coisa a comprar em Jerusalém. E para aqueles ladrões e salteadores, nessas épocas, se tornava para eles um período de, vamos dizer assim, de colheita. Porque eles já esperavam os peregrinos para roubá-los ou salteá-los. Mas estes não eram peregrinos diferentes. Estes eram peregrinos, assim como nós que aqui estamos, que nos dirigimos à casa do Senhor, ou que estamos hoje em casa adorando ao Senhor, com um propósito de louvor e glória ao único Deus existente, ao qual Deus os guardava durante toda essa caminhada. Então não era fácil para esses peregrinos. E além do problema do sol, da noite fria, dos salteadores, também existiam as feras. Podiam ser leões, podiam ser ursos. Aí você pode dizer, pastor Mairon, leões, sim, naquela época existiam leões. Hoje provavelmente não há de se encontrar devido à grande matança. Mas as feras também eram um perigo para os peregrinos. Além dos caminhos difíceis de se trilhar, de muitas pedras, de montes onde havia quedas de pedras que podiam acontecer sobre eles. Então, queridos amados irmãos, não era fácil chegar a Jerusalém para adorar o Senhor nessa caminhada. Mas esse povo tinha um propósito, que era de adorar e glorificar o nome do Senhor. Creio que muitos estão aqui esta manhã, ou muitos não puderam vir à casa do Senhor, devido às dificuldades que foram levantadas para que eles não chegassem aqui. Ou os que chegaram aqui tiveram algum atropelo ou alguma dificuldade. Mas o Senhor os trouxe, o Senhor os guardou, o Senhor os protegeu, e aqui estamos para adorar e glorificar o nome do Senhor. Esse salmo, meus amados, é um salmo conhecido como um salmo de romagem, um salmo onde os peregrinos em suas caminhadas cantavam ao Senhor. E esse salmo ele forma uma coleção de hinos, onde esse salmo de romagem eles vão, para termo de conhecimento, ele vai do Salmo 120 ao Salmo 134, são 15 salmos de romagem. E isso é importante a gente saber. E esses peregrinos nesta caminhada, eles louvavam e glorificavam o nome de Deus. Por isso eles recebem esse salmo como o salmo dos peregrinos. E os estudiosos também o chamam do salmo dos degraus, ou o salmo de subida, né? Ou o salmo de romagem. Por quê? Porque Jerusalém ficava a 800 metros ao nível do mar. Então era uma verdadeira subida, uma verdadeira caminhada de difícil acesso até chegar a Jerusalém. E eles tinham que fazer isso, e eles sabiam de toda essa dificuldade. Então não era fácil. E o caminho muito difícil, momentos difíceis, sol escaldante, noite fria, mas o povo de Deus não desistia e caminhava em adorar o Senhor. No verso 1, o salmista diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Quem pede socorro é porque está passando por alguma dificuldade, ou está temendo que algo aconteça. Para onde, querida igreja, nós estamos elevando os nossos olhos? Quando estamos em dificuldade, ou quando estamos achando que vamos entrar em dificuldade. Aonde estão os nossos olhos? Onde estão colocados eles neste momento?
E o salmista pergunta e fala a respeito disso. Poderia estar fitados nos montes por causa dos problemas que existiam. Porque naquele momento poderia acontecer um assalto, uma dificuldade, e eles estavam se prevenindo com relação àquilo. As feras podiam persegui-los, os ladrões podiam afligi-los, e eles olhavam para os montes, mas não só por isso, porque havia entre aqueles montes, e nós sabemos que Jerusalém é rodeada de montes, havia um monte que era diferente. E nós vamos falar a respeito disso. Então o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Porque ele sabia que o seu socorro não viria de homens. Eles sabiam que o seu socorro não viria das suas forças. Eles sabiam que o seu socorro não vinha das suas riquezas ou das suas posses que eles continham ali. Eles sabiam que o seu socorro não vinha do seu conhecimento que eles tinham da Palestina ou daquela região que ali eles estavam. Mas eles sabiam que o seu socorro vinha de outro lugar, de algo diferente, diante daquele quadro que eles se encontravam. E no verso 2, o salmista diz o seguinte: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Esses, meus amados irmãos, deve ser o nosso socorro, deve ser a nossa confiança, deve ser a nossa fortaleza, nos momentos de maiores dificuldades ou não. Vejam só, o salmista relata que o seu socorro vem daquele que criou os céus e a terra. Vem daquele que criou todas as coisas, fez do nada tudo. O que Ele pode fazer por você hoje? Que dificuldade você está passando? Estamos passando dias difíceis, dias de pandemia, dias de luto, dias de enfermidades, de doenças, muitas vezes de falta do pão. Mas o Senhor, Criador dos céus e da terra, Ele se encontra aqui esta manhã. Ele se encontra com você aí em sua casa. Adore-o em espírito e em verdade, porque você não está buscando um Deus qualquer. Você não está exaltando um Deus qualquer, você está exaltando aquele que criou os céus e a terra, que criou eu e você, que sabe das nossas deficiências e das nossas dificuldades. E com aqueles peregrinos não eram diferentes. Eles sabiam que podiam confiar naquele que criou os céus e a terra. Eles sabiam que estavam protegidos em toda a sua caminhada. Eles sabiam que Deus estaria com eles. Mas quando eles olham para aqueles montes, não só pensando nas dificuldades, ele olha para um monte que era diferente, que seria, meus amados irmãos, o Monte Sião. Por que o Monte Sião? Porque lá se encontrava o tabernáculo de Deus, lá onde Deus descia a falar com o sumo sacerdote. Era lá onde Deus se dirigia, porque lá se encontrava a Arca da Aliança, que significava a presença do Deus Altíssimo. Então aqueles peregrinos sabiam para onde olhar naquele momento. Para onde temos olhado? Pergunto mais uma vez, aonde nossos olhos estão fitos?
Em quem temos confiado? Temos que confiar sim, meus amados, naqueles que criou os céus e a terra, no Senhor dos exércitos, no leão da tribo de Judá, no que é todo santo, santo e santo, porque sem eles estaríamos perdidos. E os peregrinos sabiam para onde estavam olhando para o monte Sião, onde se encontrava o tabernáculo de Deus, onde eles iriam com certeza fazer as suas oferendas e adorar o único Deus verdadeiro. E ali eles estavam. Mas a Israel, neste momento, vivia um momento de idolatria muito grande, onde aqueles montes ali eram cheios de ídolos, cheios de postes ídolos. Mas o povo de Deus, quando tem conhecimento da palavra, quando se volta para Deus, ele sabe escolher o monte certo. Ele sabe dizer e falar do Deus em que ele acredita, em que ele tem fé. E com aqueles peregrinos não eram diferentes. Eles sabiam que podiam olhar para o monte Sião, se dirigindo para Jerusalém, e que iriam adorar o verdadeiro Deus, aquele que durante toda essa caminhada estava com eles, os protegendo de todo o mal e os guiando para o caminho certo. Esse é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. O verso 3 diz assim: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. Meus amados, o salmista afirma que o nosso socorro vem daquele que criou os céus e a terra, como eu já falei, para aquele que não tem limites, daquele que nenhum de seus pensamentos pode ser impedidos, daquele que abriu o mar vermelho e o seu povo passou a pés enxutos, daquele que pela sua misericórdia, pelo seu amor, escolheu a cada um de nós para estarmos aqui esta manhã, louvando e glorificando o seu nome. Porque se dependêssemos de cada um de nós, para aqui estarmos, com certeza não viríamos, porque foi escolha do Senhor em nos trazer e nos fazer filhos para louvor e honra da sua glória. Esse é o nosso Deus. Então esse nosso Deus é o Deus tremendo, e eu costumo dizer isso. Eu tenho um cunhado que toda vez que eu digo a ele, quando ele recebe uma bênção, algo, eu digo: olhe, o nosso Deus é tremendo. E ele já adotou isso para a vida dele. Quando ele vem falar comigo, ele diz: olhe, Deus é tremendo. E não há nada que possa ser impedido quando o Senhor quer. E não seria diferente na vida daqueles que caminhavam a Jerusalém. O caminho até Jerusalém era muito difícil, cheio de pedras, cheio de areia, de muito mato seco e de dificuldades constantes, onde você olha para um lado e para o outro e não sabe para onde está indo, porque no deserto é assim. E no deserto de nossas vidas, quando nos encontramos em situações diferentes, ou indiferente assim a vida normal que levamos, porque há desertos que chegam em nossas vidas. E olhamos para um lado, e olhamos para um outro, e não sabemos como resolver. Mas o Criador dos céus e da terra se faz presente. No meio da tormenta, Ele abre um caminho, e nós recebemos a sua bênção, e chegamos ao outro lado, e cantamos o hino da vitória. Porque é esse o nosso Deus. Não há nada difícil, não há nada impossível para o Senhor, porque Ele é o Todo-Poderoso. Não limite o Senhor, creia que o Senhor é capaz não só de curar uma dor de cabeça, como uma das piores doenças que possa existir. Creia no Senhor, esse é o nosso Deus.
Então o verso 3 diz assim: não permitirá que os seus pés vacilem. Quando ele diz isso, o salmista, ele está se referindo à caminhada dos peregrinos, que Deus não vai permitir que aquele povo pise em alguma pedra e venha torcer o seu tornozelo ou quebrar o seu pé, para que esta caminhada seja impedida, para que esta caminhada seja parada. Amados irmãos, amada igreja, nós somos peregrinos. E o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado do nosso caminhar, tem cuidado de nós para que não venhamos a escorregar e a desistir desse caminho. Ele tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Parece ser simples dizer que o Senhor cuidava dos peregrinos em sua caminhada para que eles não pisassem em pedras, mas o cuidado do Senhor é total, é nos mínimos detalhes. Estamos aqui hoje, ou você que está me ouvindo através do YouTube, você sabe que você acordou, que você já se alimentou, que você já orou ou leu a palavra e está cultuando agora, porque o Senhor fez um milagre em nossas vidas. Porque estamos aqui porque o Senhor já fez um milagre. E há milagres em nossas vidas todos os dias, porque a presença do Senhor em nossas vidas é um milagre. Somos um milagre na presença do Senhor, e o cuidado do nosso Deus é tremendo. Então, a palavra diz: não dormitará aquele que te guarda, ou aquele que guarda você. Dormitará, queridos, é cochilar. O nosso Deus, ele não cochila. Ele está todo o tempo nos observando, nos guardando. Ele não é como um segurança ou um vigia, eu costumo dizer, que nós contratamos para guardar alguma coisa, guardar algum bem, e quando nós voltamos, pegamos aquela pessoa cochilando. Não. O nosso Deus está conosco 24 horas por dia, nos protegendo, nos vendo, nos orientando, nos guiando pelo caminho certo. Então o nosso Deus, ele não dormita. A hora que você se levantar, a hora que você se ajoelhar e buscar o Senhor, fique certo de uma coisa: Ele está acordado para ouvir a sua oração. Muitos dizem assim que à noite a fila é menor, né? E na realidade é mesmo, irmão. Se procurarmos percebermos em nossas vidas, quantas vezes nos levantamos à noite para orar ao Senhor. Às vezes o sono é maior, mas quando chega o dia do sol escaldante, ou da noite fria, ou dos movimentos dos ladrões ou dos salteadores, nós levantamos toda hora. Não importa a hora, muitas vezes viramos até a noite orando ao Senhor. Porque há necessidade em cada um de nós de estarmos na presença do nosso Deus. E Ele vai estar presente ali, sem dormitar, acordado, ao nosso lado, ouvindo a nossa oração, ouvindo o nosso clamor, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. O verso 4 diz assim: é certo que não dormita, ele repete novamente que Deus não cochila, nem dorme o guarda de Israel. Eu quero voltar um pouquinho ao verso 3, quando fala aqui na questão de dormitar, ou dormitará, acrescentando também a palavra dorme, do verso 4, há uma passagem bíblica que tem no Antigo Testamento, onde o profeta Elias desafia os profetas de Baal com relação a quem era o Deus Todo-Poderoso daquela época. E quando os profetas de Baal, que eram 400, levantam o altar e clamam ao seu Deus, e se esquartejam e se machucam
clamando por ele, e nada acontece, Elias zomba daquele povo e diz assim: será que ele não está dormindo? Será que ele não tirou um cochilo? Será que ele não está viajando? Esse é o Deus dos incrédulos. O nosso Deus não é assim. O que Elias queria dizer é que o meu Deus não dorme. O meu Deus está atento. O meu Deus não viaja. O meu Deus está sempre presente. O meu Deus está me vendo e vai me socorrer. Porque Ele é bom e misericordioso. E foi o que aconteceu. Elias clamou ao Senhor naquele momento, por ele ser Deus e ele por ser um servo do Deus Altíssimo. E Deus respondeu a Elias e consumiu na história todo o altar que Elias levantou e tudo que estava ao redor. Então o nosso Deus não são como os deuses pagãos, nem dorme e nem dormita. Ele está 24 horas cuidando de nossas vidas. Então isso se faz presente na palavra do Senhor. E ainda diz assim que Ele é o guarda de Israel. Ele não deu a ninguém, queridos, a ninguém, a condição de nos guardar, de nos proteger. Ele mesmo é quem nos guarda. Ele mesmo é que nos protege. É Ele mesmo que nos assegura da nossa vitória. Ele sim é o guarda de Israel, o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá. Esse é o nosso Deus. Estamos aflitos, estamos preocupados com essa situação que o país está enfrentando, que o mundo está enfrentando, mas creia, diante de qualquer situação que estejamos passando ou venhamos a passar, Deus está do nosso lado. O Senhor está presente. Clame ao Senhor, busque ao Senhor, que seja feita a vontade do Senhor em nossas vidas. Tem algo mais maravilhoso do que nós estarmos hoje diante de Deus e termos sido separados para adorá-lo e glorificá-lo? Só a nossa escolha, meus amados, já é coisa maravilhosa, já é coisa tremenda para cada um de nós. Então o Senhor é aquele que tem nos protegido, que tem nos guardado. O verso 4 deu seguimento ao verso 3, como nós falamos, mas o verso 5 diz assim: o Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. Oh, meus amados, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é a sombra à nossa direita. Vocês já imaginaram, já pensaram e creio que já leram a história de Israel quando saíram do Egito e que entraram no deserto e que durante o dia o Senhor colocou uma nuvem para protegê-los de todo o sol durante toda a sua caminhada no deserto, daquele sol escaldante, criou uma sombra sobre eles, a protegê-los, não só durante a manhã, mas à noite Deus também criou uma coluna de fogo para que pudesse aquecê-los e guiá-los, quando no momento certo pudessem partir para outro local. Pois o Senhor é a nossa sombra à nossa direita. É o Senhor quem tem estado à nossa direita, e a sua sombra tem nos coberto e nos protegido, e nos guardado de qualquer problema ou de qualquer dificuldade. Aflições vêm, dificuldades vêm, sim, mas a sombra do Senhor está à nossa direita. E era assim que os peregrinos criam e viam acontecer em suas vidas.
Porque você imagine dia após dia no deserto, naquele sol terrível, eles ainda encontravam paz e descanso naquela caminhada, porque eles sabiam que o Senhor estava com eles, que o Senhor os guardava naqueles momentos mais difíceis. Muitas vezes a falta de água no deserto é tremenda, mas o Senhor tem cuidado. E Ele é um socorro, meus irmãos, bem presente em nossas vidas. Temos que nos animar, temos que nos levantar e crermos que temos um Deus que pode todas as coisas. O deserto pode ser grande, pode ser demorado, mas creia, você vai passar, porque o Senhor vai estar do seu lado. Eu não estou dizendo isso simplesmente porque li ou porque estudei, mas porque vivi isso em minha vida. E sei o que é dificuldade, sei o que é dor, sei o que é enfermidade, e sei também o que é um Deus todo-poderoso. E é esse Deus ao qual nós temos adorado. O Senhor dos exércitos, o Criador dos céus e da terra. Não há limites para o Senhor. Não há dificuldades para o Senhor, não há enfermidade nem doença que o Senhor não possa curar, segundo a sua vontade. É assim a nossa oração. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Então o Senhor é a nossa sombra à nossa direita. Existe um certo estudo, e eu, como fui militar, eu não gosto muito de falar nisso, de misturar as coisas, mas quando nós estamos numa batalha ou numa guerra, o guerreiro ele sempre usa o escudo do seu lado esquerdo. Geralmente, a maioria são destros, né? Então tem que usar o escudo do lado esquerdo. E para que um faça cobertura ao outro, em uma guerra, ele vem para o lado direito, onde seu escudo também está do lado esquerdo, e protege o seu lado direito. E assim eles formam aquela couraça, aquela proteção, para que o inimigo não penetre nem atinja nenhum deles. Por isso que o nosso Deus também é chamado de escudo. Porque o escudo protege, o escudo defende, o escudo não deixa que os dados inflamáveis venham chegar em nossas vidas. Então o Senhor é a nossa sombra à nossa direita e também é o nosso escudo protetor. Ele é sim o nosso escudo protetor, Ele é o nosso guarda, Ele é o nosso Senhor. Amém? O verso 6 diz assim: de dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. Queridos, o sol a gente pode até entender facilmente, porque vai causar insolação. A temperatura ali na Palestina, naquela região, é muito alta, e eram muitas caravanas que se dirigiam a Jerusalém. Então seria muito difícil aquele povo lá chegar saudável. Mas havia a proteção do Senhor. O Senhor os guardava até mesmo de insolação. Mas eu digo, e à noite? Claro, viria o frio da noite. Quem conhece o deserto e quem conhece regiões rochosas sabe que de manhã o sol é escaldante e as noites são tremendamente frias. E à noite, o que a lua poderia causar ao povo judeu que vinha em peregrinação a Israel, a Jerusalém, para adorar ao Senhor? Havia, meus amados, uma crença entre eles, e isso o escritor
Champlain, ele fala que eles acreditavam que existia uma crença chamada mágica da lua. Eu creio que muitos dos irmãos aqui sabem que quem faz plantação, ou as mulheres sabem também que há aqueles dias de cortar o cabelo, não, lua cheia, não, lua minguante, porque é melhor, porque a maré alta vem no período de lua cheia ou lua baixa e por aí vai. Então eles acreditavam nessas crenças de que a lua faziam com que houvesse alguma alteração sobre eles, alguma influência maléfica sobre a vida dos peregrinos. Como, por exemplo, quem já ouviu falar em certas pessoas que dizem assim, não, isso aí é da lua. Teve até uma novela de muitos anos atrás que tinha os mais antigos, assim como o pastor Diogo deve lembrar, o Tonho da Lua, né? Que quando ele olhava para a lua ficava possesso. E eles tinham essa crença de que a lua afetava eles de alguma maneira com relação a isso. E eles pediam a proteção do Senhor com respeito à lua. Mas a questão é que acontecia entre eles febres, pessoas que ficavam com febres, pessoas que eram epiléticas, né? E acreditavam que isso vinha com decorrência da lua. Então eles pediam a Deus a proteção do Senhor a respeito disso. E o Senhor os guardava com relação a isso. O Senhor os protegia com relação a isso. Como eu já disse, o Senhor cuida de nós em todos os detalhes. Se vocês observarem pessoas que são propensas a ter depressão, ou serem depressivos, quando está para chover, que o céu fica todo fechado, e você acha que é uma bola, que você olha para cima e não vê nenhuma saída, e isso é comprovado, eles começam a passar mal, ou a ter alguns sintomas negativos, pelaquela impressão de que está dentro de algo que não possa sair. Então eles se sentiam assim também. Quando a lua aparecia, eles temiam a lua. Algo vai acontecer terrível, porque até a claridade da lua para eles era perigosa, devido aos salteadores e aos animais que podiam vir à noite e atacá-los. Mas eles criam que o Senhor os guardava de todo o mal e os protegia. E esse é o nosso Deus maravilhoso. Verso 7. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. Veja só, meus irmãos. O Senhor protegia os peregrinos de todas as suas doenças, guardando assim a sua alma da morte. Podemos passar lutas, dificuldades, enfermidades, mas o Senhor tem nos poupado de todo o mal que possa nos afligir. E o mal maior daqueles homens e mulheres, crianças, que se dirigiam a Jerusalém era justamente aquilo que eu já tinha dito: o sol escaldante, a lua, os salteadores, as feras, o terreno que era difícil acesso e outras dificuldades que poderiam surgir, que podiam levar eles à morte. Mas o salmista diz: o Senhor guardará você de todo o mal. Creia que o nosso Deus é poderoso para nos guardar de todo o mal. Esse é o nosso Deus. Amados, isso não é pouca coisa. Deus nos guardar, Deus nos proteger, Deus nos livrar. Quantos livramentos nós já tivemos e nem sabemos que aquilo aconteceu.
Quando dormimos, você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe que durante a noite algo pode ter vindo e ter provocado alguma coisa que pudesse lhe afetar, e Deus te protegeu, que Deus te guardou numa viagem, que Deus te guardou dentro de uma enfermidade ou de uma doença, muitas vezes para falar contigo, para te colocar num deserto onde só Ele e você pudessem conversar. Eu estava contando para o pastor Diogo ontem que eu passei uns dias muito enfermo mesmo. E eu disse até ao pastor Diogo, eu pensei que eu ia para a glória. Aí ele disse, não, pastor, você não vai agora não. Eu disse, mas no clamor daquela oração, dentro do meu quarto, só minha esposa presente, eu clamava ao Senhor, praticamente eu berrava, clamando pelo Deus Altíssimo. E dentro daquela perturbação, daquele clamor, daquela angústia terrível, eu senti paz. Eu senti paz, meus irmãos. Aí o Senhor fala ao meu coração, tu não já pregaste o Salmo 121? Tu já pregaste 3 vezes. Agora eu vou fazer tu viver ele. Agora tu vai provar o Deus que está no Salmo 121. Que livra, que protege, que guarda, que cura, que se revela, que mostra que é Criador dos céus e da terra. Eu disse, Senhor, miserável sou eu. Pequeno sou eu, Senhor, porque Tu estás diante de mim todo o tempo, do meu lado fazendo sombra, e estou eu aqui clamando, parecendo que seria em vão, mas dentro daquele clamor, dentro daquela agonia, daquela tristeza profunda, veio a paz. E o Senhor disse assim ao meu coração, vou criar um caminho no meio da tormenta. E quando tu passares, tu vai glorificar o meu nome. E aqui eu estou glorificando o nome do Senhor, exaltando e dizendo para a igreja do Senhor, para a minha amada igreja, Deus tem um caminho no meio da tormenta. Creia. Permaneça fiel. Louve e glorifique a esse Deus que tudo pode. Porque quando chega a bonança, quando nós passamos pela dificuldade, pela aflição, aí nós vemos o quanto Deus cuidou de nós, o quanto Ele foi zeloso, a dor, o choro, a pouca fé, desaparece, faz tudo novo, tudo se restaura, e a gente diz com certeza, o Senhor cuidou de nós, o Senhor se fez presente, o Senhor alegrou meu coração e botou um novo riso nos meus lábios. Esse é o nosso Deus, maravilhoso e tremendo, Deus de toda a glória e de todo louvor. Verso 8, para nós encerrarmos, creio que os irmãos já estão cansados, de me ouvir, eu falo muito, mas diz assim a palavra de Deus, o Senhor guardará a tua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amada igreja, quem tem guardado a sua saída, e quando você sai de casa e vai a algum lugar, quem tem guardado a sua saída quando você está na faculdade, está no trabalho, está em viagem, quem tem te guardado? É teu dinheiro? É teu carro? É teus seguranças? Não. Quem tem guardado a ti e a mim é o Senhor. Esse povo, quando saía de suas casas,
os peregrinos, e deixavam suas aldeias, suas pequenas cidades, e se dirigiam a Jerusalém para adorar o Senhor, a glorificar a Deus, o Senhor os guardava na sua saída até Jerusalém. E quando chegavam em Jerusalém, estavam também guardados na sua saída de lá até a sua chegada em suas casas. O Senhor nos guardou até aqui para vir adorá-lo e glorificá-lo o seu nome. E vai nos guardar, se assim Ele quiser, quando sairmos daqui de volta aos nossos lares ou de volta a algum outro lugar de onde viemos. Porque somos peregrinos, chegamos aqui na terra como peregrinos e estamos fazendo um caminho de volta para as mansões celestiais, para Jerusalém celestiais, meus amados. Nós estamos num caminho de peregrinação, nós estamos cantando esses salmos de romagem, porque nós estamos voltando para a nossa terra. Como muitos dizem, nós estamos aqui, mas não somos daqui. Estamos aqui de passagem. A igreja do Senhor está aqui na terra de passagem. Um dia ela voltará, juntamente com o Senhor. Mas estamos aqui de passagem, somos peregrinos. Não devemos nos apegar a tantas coisas materiais, porque vamos estar aqui de passagem, e o Senhor tem nos guardado na nossa saída e na nossa chegada. O Senhor tem sido conosco todo esse tempo. Então, igreja, que estejamos sempre atentos, que o Senhor seja sempre o nosso guarda de Israel, que tenhamos a firme confiança como esses peregrinos tinham, e sabiam a quem estava adorando e para onde estavam olhando. Que os nossos olhos não se desviem nem para a esquerda nem para a direita. Que os nossos olhos saibam escolher o monte certo para adorar o nosso Deus. Que os nossos olhos estejam olhando para aquilo que é santo, para aquilo que edifica, para aquilo que é eterno, para aquilo que venha nos trazer bons frutos. Louvemos e adoremos o Senhor, crendo que Ele tem cuidado de nós, crendo que Ele tem nos abençoado. Não estamos aqui louvando e glorificando ao Senhor simplesmente porque queremos ser abençoados. Estamos aqui louvando e glorificando o Senhor porque já somos abençoados, porque já somos povo escolhido, separado e abençoado pelo Senhor. O privilégio é muito grande. Vai ter dificuldades, vai ter caminhos difíceis, vai ter pedras no caminho, vai ter sol escaldante, vai ter noites frias, mas o Senhor vai estar conosco, como guarda de Israel e como sombra à nossa direita. Amém? Amém. Que o Senhor Jesus Cristo continue falando às nossas vidas. Amém. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando e nos guardando de todo o mal. E que estejamos glorificando e exaltando o seu santo nome. Amém? Amém. Que Deus